Fala pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd e dessa vez eu vou conversar com vocês sobre um pré-lançamento que está acontecendo na Amazon. É de um quadrinho da editora SESI SP e é um quadrinho simplesmente sensacional, pessoal. Sim, estou falando de Blacksad. Vem comigo que eu vou falar sobre os volumes que já foram lançados e também vou falar com vocês sobre esse volumão que é o Blacksad Integral que a SESI está trazendo agora no pré-lançamento da Amazon. Quem já assiste os vídeos aqui já sabe o que eu vou falar, né? Já chega logo com o dedo do like, se inscreve no canal, caso ainda não esteja inscrito, e ativa logo o sino para receber todas as notificações de conteúdos bacanas, como esse quadrinho, que é simplesmente sensacional e é a leitura obrigatória para todos. Já clicou? Beleza, então podemos começar. Blacksad, pessoal, é uma criação de Juan Dias Canales e Juanjo Guarnido e foram lançados pela editora Dargo em meados de 2000. E desde lá já foram lançados aproximadamente 6 volumes, com um 7º volume ainda em produção. Inclusive, pessoal, a editora Trem Fantasma lançou um quadrinho de Corto Maltese recentemente, e quem assina o roteiro é Dias Canales. Então fica a dica aí, tanto para quem curte Corto Maltese, quanto para quem curte o roteiro afiado de Dias Canales. E do que se trata Blacksad, afinal de contas? Blacksad, pessoal, ou melhor, John Blacksad, é um detetive que atua nos Estados Unidos em meados dos anos 50, indo para os anos 60. E John Blacksad é um detetive clássico das histórias policiais, com um nível de cinismo, esperteza, inteligência, sagacidade, e por que não dizer também um pouquinho de herói e bandido, que é a marca dos heróis das histórias noir dessa época em que eram lançados. E Dias Canales e Guarnido, que são espanhóis, parceiros dessa empreitada de contar a saga de John Blacksad através da década de 50 dos Estados Unidos, eles vão nos brindar com histórias que, além de nos remeter automaticamente para as histórias e filmes no ar, de detetive, de suspense policial, de perseguição e tudo mais, esses ingredientes que todos nós adoramos, eles vão nos brindar com uma característica que é a marca registrada de Blacksad para quem já conhece, que é o antropomorfismo. O que é isso, pessoal? Na realidade, John Blacksad é um gato preto. A forma como ele é retratado, ele é um felino. E não apenas ele, mas todo o universo que o cerca. E é muito interessante a forma como o Guarnido, o traço de Guarnido, é extremamente belo, detalhista e sutil. E é através do traço belo e preciso de Guarnido que ele vai, vamos dizer assim, dar traços humanos para todos esses animais que cercam o universo de John Blacksad, se aproveitando inclusive dos estereótipos das espécies de animais. Então, por exemplo, grande parte dos inimigos, geralmente quando John Blacksad vai ser emboscado, por exemplo, por um assassino, e geralmente esse assassino ele é um réptil desconfiado, silencioso, ou então quando ele vai enfrentar um inimigo que é bem maior do que ele, na escala, vamos dizer assim, como o John Blacksad é um gato, geralmente os animais que são maiores do que um gato, então ele se aproveita justamente, então ele usa rinocerontes, elefantes, gorilas, leões. E um outro fato interessante também é que o Guarnido, ele realça os traços animalescos nos personagens masculinos e ameniza esses traços, ele dá um traço um pouquinho mais humano, vamos dizer assim, para os personagens femininos, realçando aí a sensualidade e a beleza das mulheres que cercam, das femme fatales que cercam John Blacksad, que vão acompanhá-lo nessas 5 histórias que estão nesse volumão integral de 312 páginas, pessoal, de 31 por 24. É um tamanho, deixa eu tentar explicar aqui para vocês. Blacksad, ele chegou a ser publicado inclusive pela Panini, saíram os 2 primeiros volumes dele, tá? Em formato
americano, ele é um pouquinho mais largo que o formato americano. Aqui, esse aqui da Panini era lombada canoa, capa cartão, papel cochê, tá? Geralmente as aventuras, os volumes de Black Sad têm aproximadamente uns 55 páginas, 56 páginas. Então a Panini chegou a lançar os 2 primeiros volumes. E logo depois, a editora SESI passou a publicar o Black Sad desde o seu início. Ela publicou o primeiro volume, republicou o primeiro e o segundo volumes e lançou o terceiro e o quarto volumes e até o quinto, que eu não tenho aqui em mãos para mostrar para vocês. E para vocês terem uma ideia da diferença entre as publicações, tanto da Panini para a SESI, olha a diferença do tamanho do volume que era publicado pela Panini para o da SESI. A SESI ela publicou num formato maior, 31 por 24, que favorece demais a arte belíssima de Guarnido. A arte do Guarnido, pessoal, não estranha um pouquinho se ela lembrar um pouquinho os desenhos clássicos da Disney. O Guarnido chegou a trabalhar na divisão francesa da Disney. E engraçado, e realmente eu estava pesquisando um pouquinho sobre o trabalho do Guarnido, e ele chegou, acho que, a trabalhar inclusive na caracterização do personagem Zabor, que é o leopardo que enfrenta o Tarzan. Apesar, pessoal, das caracterizações animalescas, as histórias elas são calcadas na realidade. Então você vai ver o John Blacksad lidando contra corporações, contra a máfia, contra organizações racistas e fascistas. Você vai ver ele envolvido em escândalos sexuais, em triângulos amorosos. Então, apesar da dupla optar pela caracterização animalesca dos seus personagens, as histórias elas têm um cunho realmente e camadas para público adulto nenhum botar defeito. Como eu falei para vocês anteriormente, as 5 primeiras edições de Black Sad já foram publicadas no Brasil, tanto no volume avulso, quanto nesse volumão agora compilado que a editora SESI está trazendo, né, o Black Sad integral. E o formato escolhido, tá, pela editora do SESI, para trazer esse volumão integral de mais de 300 páginas, abrangendo aí os 5 primeiros volumes de Black Sad, ela manteve o mesmo tamanho que ela já estava publicando nas edições avulsas dela, que além das histórias vai trazer ainda várias extras com artes, sketches e estudos de personagens. Inclusive, pessoal, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo tanto o link para a edição integral quanto para as edições avulsas, caso vocês se interessem pelo quadrinho. E, obviamente, fazendo isso, vocês estão dando uma força para o canal. Isso, se vocês quiserem. E como eu falei para vocês também, já foi lançado lá fora a primeira parte, o 6º volume, que na verdade é uma história dividida em 2 partes. Então, o 6º e o 7º volume, eles compilam uma história. A primeira parte já saiu lá fora e a segunda já está em produção. E provavelmente, né, com o sucesso que o personagem faz, com certeza também a editora SESI vai trazer depois isso aqui pra gente conferir. Se vocês ainda não estão convencidos de que Black Sad merece a atenção de vocês, deixa eu compartilhar um pouquinho aqui dos 4 volumes que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Em Black Sad volume 1, em algum lugar entre as sombras, nós vamos ser apresentados ao detetive John Blacksad, como eu disse anteriormente para vocês, um gato preto, que, atendendo a um chamado de um antigo conhecido na polícia, o comandante de polícia Smirnoff, pastor alemão, que lhe chama para reconhecer um corpo em um caso de assassinato. Corpo esse que é de uma jovem promessa do cinema de Hollywood, uma atriz que já contratou os serviços de Black Sad no passado e que também se tornou um caso amoroso. Ao reconhecer esse corpo, invariavelmente Black Sad se sente compelido de desvendar o assassinato do seu antigo amor. E essa investigação vai fazer com que Black Sad adentre nos bastidores do jogo de intriga, poder e sedução que existe por detrás da indústria cinematográfica daquele tempo. E com isso, Dias Canalhas e Guarnido nos transportam, tá, para a década de 50, ao melhor estilo dos filmes de suspense e investigação no ar. E vamos para o 2º volume de Black Sad, Nação Ártica, onde Black Sad é contratado por uma professora, a senhora Grey, a investigar o desaparecimento de uma criança chamada Kaylee. E essa investigação leva Black Sad
a um subúrbio americano chamado de Alinha. E nesse local existe uma organização supremacista branca, conhecida como Nação Ártica. De acordo com a Sra. Grey, é a principal suspeita de ter sequestrado a criança, devido à sua cor. E nessa história, seremos apresentados a temas bastante polêmicos, como segregação racial, repressão sexual e também a um thriller de traição e vingança. Seremos apresentados também a um parceiro de aventuras de Blacksad, que é o repórter Weekly, uma doninha com problemas de higiene e responsável pelos momentos hilários durante a história. E uma curiosidade, na tradução feita pela Panini, eles traduziram o nome do Weekly para semanal. E a SESI manteve o nome Weekly, né, nas suas publicações. Logo no início desse volume, nós vamos ver John Blacksad em Las Vegas, cumprindo com uma promessa que ele havia prometido para o personagem ao final do segundo volume. Algo raro de se ver, levando-se em consideração que as aventuras de Blacksad são autocontidas e não tem necessariamente uma linha cronológica definida. Nesse terceiro volume, ao voltar de Las Vegas depois de mais um serviço, Blacksad decide rever um amigo da época de sua infância, um cientista renomado chamado Otto Lieber. Devo lembrá-los que são os anos 50 e foi uma década que foi permeada pela paranoia da guerra nuclear e o macartismo americano. Nessa aventura também vamos conhecer outro interesse romântico do nosso protagonista, a bela escritora Alma Mayer, que o contrata justamente para proteger Otto Lieber, pois suspeita que o seu grupo de intelectuais está sendo assassinado e perseguido um a um. E é justamente nesse clima de perseguição, mistério, que essa investigação vai pôr Blacksad inclusive na mira de políticos influentes e cujo desfecho talvez ponha em xeque justamente o relacionamento de Blacksad com as pessoas que ama. Pessoal, isso é algo que vocês vão ver em todos os volumes. Geralmente essa página de abertura, ela é de cair o queixo. E nesse quarto volume, pessoal, desta vez nós veremos o nosso detetive em um cenário novo, na terra do jazz e do Mardi Gras. Estou falando de Nova Orleans. Blacksad chega a Nova Orleans para um serviço indicado pelo seu amigo Weekly. E a missão é procurar um músico de jazz muito talentoso e famoso que está desaparecido. E claro, né, que essa busca levará Blacksad para os bastidores sórdidos dos shows e da corrupção na cidade, com direito a traições, superstição e morte, regados a muito jazz, e que terá um curioso desfecho, onde nosso detetive talvez descubra que tem mais inimigos e alguns aliados que não esperava inicialmente. Dessa vez, o foco da história será mais centrado nos contratos obscuros da indústria fonográfica, bem como o vício das drogas e disputa de classes sociais. Depois de tudo isso que eu falei aqui pra vocês, poxa, a indicação de leitura tá mais do que evidente, né? Na realidade, é obrigatória. Blacksad, pessoal, é item obrigatório, eu acho que na coleção de qualquer pessoa que curte quadrinhos. Inclusive, Blacksad, geralmente ela entra facilmente assim no hall das melhores leituras que eu já vi, e também no hall de leituras que poderiam perfeitamente ser indicadas para quem ainda não foi apresentado para o fantástico mundo dos quadrinhos. Tá aí um presentão de bom gosto que eu acho muito difícil alguém não gostar, viu? Fica mais uma vez aqui o aviso que eu vou deixar o link na descrição tanto das edições avulsas quanto da edição integral, né, compilando essas 5 edições. E, poxa, ajuda demais o canal se vocês adquirirem através dos nossos links, tá, pessoal? Se gostaram do vídeo, deixa o like, fica o pedido mais uma vez, e compartilhem ele com quem ainda não conhece o nosso canal. Espero sinceramente que vocês se cuidem e até o próximo vídeo.